Será que a Eucaristia é o próprio Jesus ou é só um símbolo? Fique conosco, depois da vinheta iremos falar sobre a Eucaristia, o que diz a Bíblia, o que diz o Catecismo da Igreja. Vamos falar também sobre milagres eucarísticos e muito mais. Se você gosta desse conteúdo, fique conosco. Após a vinheta, voltamos. Neste vídeo, Deus abençoe a todos. Bom, iremos falar sobre a Eucaristia. Fique conosco, que tem muita coisa legal que será dita. Irei compartilhar a tela nos slides e irei falar. Todas as citações que estarão aqui, como as passagens bíblicas do catecismo, ficarão na descrição. Então vamos lá. A Eucaristia. A Eucaristia é considerada a fonte e o ápice da vida cristã, memorial da Páscoa de Cristo e presença real de Jesus. Deixa eu começar falando sobre a Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento central da fé. Ela é considerada tanto a fonte quanto o ápice da vida cristã. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, a Eucaristia é descrita como o memorial da Páscoa de Cristo, onde os fiéis participam do corpo e sangue de Jesus, oferecidos por nós na cruz para a remissão dos pecados. Ela não apenas recorda a morte e ressurreição de Cristo, mas também torna presente este sacrifício salvífico de maneira incruenta, sem derramamento de sangue. Memorial da Páscoa. A Eucaristia, os fiéis recordam a morte e a ressurreição de Cristo. É um memorial que torna presente o sacrifício salvador de Cristo, de maneira incruenta, sem derramação de sangue, permitindo que os participantes vivam essa consagração. É a presença real de Cristo. Na Eucaristia, Jesus se faz presente sob a espécie de pão e vinho. Esse conceito se baseia na transubstanciação, onde a substância dos elementos é transformada no corpo e sangue de Cristo. O que é a transubstanciação? Transubstanciação. O pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Essa transformação é o mistério da fé que exige crença genuína. No momento da consagração, a transubstanciação ocorre no momento em que o sacerdote pronuncia as palavras de Cristo durante a celebração eucarística, evidenciando o momento crucial da transformação dos elementos. E aqui falando que o nosso grande padre Gabriel Vilaverde falou: assim como o anjo anunciou a Maria e ela recebeu o Espírito Santo, quando o sacerdote faz assim com as mãos, é ali o Espírito Santo transformando o pão e vinho no corpo e sangue de Cristo. Muito legal essa fala do padre Gabriel Vilaverde, grande padre Gabriel Vilaverde. Vamos continuar. Mudança dos elementos. No parágrafo 1376, diz lá, do Catecismo da Igreja Católica: a presença real de Cristo na Eucaristia se realiza pela conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo e de toda a substância no vinho na substância do seu sangue. Esta mudança é chamada pela Igreja como transubstanciação. Só tem a aparência de pão e de vinho, mas a substância é o corpo e o sangue de Cristo. E quais as fundamentações bíblicas da Eucaristia para dizer que realmente é o corpo e sangue de Cristo, não é um mero símbolo, como muitos dizem por aí? Os evangelhos sinóticos é Mateus, Marcos e Lucas, porque eles são parecidos. O evangelho de João não é evangelho sinótico. Encontramos a narração da instituição da Eucaristia, onde Jesus transforma o pão e o vinho em seu corpo e sangue, estabelecendo a prática da ceia do Senhor. Na última ceia, que está lá em Mateus 26, capítulo 26, versículo de 26 a 28, diz lá que enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo.
Depois tomou o cálice, deu graças e deu a eles, dizendo: bebam dele, todos vocês, pois isto é meu sangue do pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O discurso de Cristo sobre o pão da vida. Lá no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 53 a 56, diz lá: Jesus afirma explicitamente: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Esse discurso sobre o pão da vida reforça a presença de real de Cristo na Eucaristia. Aqui está dizendo, o próprio Cristo falando que ali é ele presente, não é um símbolo. Inclusive, quando lá, dando continuidade, muitos que o seguiam viram que essas palavras eram duras e deixaram de seguir a Cristo. Muito interessante esse relato lá do Evangelho de São João. Lá em Coríntios 11, 23 a 26 diz, São Paulo dizendo, discurso de Paulo à comunidade de Coríntios: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em minha memória. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai-as a morte do Senhor até que ele venha. Mais uma vez, Paulo reafirmando que é o corpo e o sangue verdadeiramente de Cristo e não um simbolismo. E o Catecismo da Igreja? O que está falando sobre a Eucaristia? Bom, a definição da Eucaristia. O Catecismo define a Eucaristia como a fonte e o ápice da vida cristã, destacando sua centralidade na vida espiritual e na comunidade da fé. Depois falaremos mais sobre isso. A importância do sacramento. Lá no parágrafo 1324, na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, nossa Páscoa. No parágrafo 1327, os sinais visíveis do pão e do vinho tomam-se realmente o corpo e o sangue de Cristo. Este mistério de fé exige que aceitemos humildemente a palavra de Deus, tal como foi revelada pelos apóstolos. Lá no parágrafo 1323, afirma que a Eucaristia perpetua o sacrifício da cruz, sendo um memorial da morte e ressurreição de Cristo, um sacramento de amor, um sinal de unidade e um banquete pascal. Significado e símbolos. A Eucaristia não é meramente simbólica. Os elementos do pão e do vinho se tornam verdadeiramente o corpo de Cristo, representando a unidade da Igreja e o amor de Deus pela humanidade. Aqui temos as múltiplas dimensões da Eucaristia. Deixa eu botar aqui mais um pouquinho. Sacrifício. O Catecismo ensina que a Eucaristia é o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue, perpetuando nos séculos o sacrifício da cruz até que Cristo volte. Não se trata de um novo sacrifício, mas a mesma oferta de Cristo ao Pai, tornada presente no modo sacramental. Memorial. A Eucaristia também é o memorial da Páscoa de Cristo. É a atualização e a oferta sacramental do seu único sacrifício na liturgia da Igreja, que é o corpo dele. Como memorial, a Eucaristia não é uma simples recordação psicológica, mas uma atualização real que torna presente os acontecimentos salvíficos. Sacramento da piedade. A Eucaristia é apresentada como sacramento da piedade, sinal de unidade, vínculo da caridade, banquete pascual. Estas múltiplas designações apontam para as diferentes dimensões deste mistério inesgotável. Alimento espiritual. Assim como precisamos de alimento corporal, a nossa alma necessita desse alimento espiritual para viver. A Eucaristia nutre a vida divina do crente, fortalecendo para a caminhada espiritual. Costumo dizer que a Eucaristia é o nosso combustível, é ele que nos renova para podermos viver
a santidade, viver santamente a semana que virá. E os padres da igreja? O que eles ensinam sobre a Eucaristia? São Justino Mártir. Aqui a gente vai ver que a Eucaristia já era desde da era pós-apostólica. São Justino Mártir, lá no século V, já ele discípulo de São João, ali bebeu muito da fonte dele. O que ele disse? Ele escreveu uma das primeiras defesas da doutrina eucarística. Este alimento é chamado entre nós de Eucaristia. Não permitimos que ninguém participe deste alimento, exceto aqueles que creem nos nossos ensinos são verdadeiros e que foram lavados no banho da regeneração para a perdão dos pecados e que vivem conforme esse preceito de Cristo. São Cirilo de Jerusalém, 315. Também sublinhou a transformação misteriosa que ocorre durante a consagração. Não vejais nisto apenas o pão do vinho naturais, porque pelo poder divino nosso Senhor Jesus Cristo o pão se converteu em seu corpo e vinho em seu sangue. Santo Irineu de Leão, que foi discípulo de São Policarpo, que também foi discípulo de São João, o apóstolo. Santo Irineu de Leão, no ano 130. Na sua carta contra as heresias, ele conecta a Eucaristia à criação e redenção, dizendo: porque assim como o pão que é produzido na terra quando recebe a invocação de Deus, não é mais pão comum, mas é Eucaristia, consistindo de duas realidades terrestres, a celestial e a também nossos corpos. Quando recebe a Eucaristia, não são mais corruptíveis, tendo a esperança da ressurreição para a eternidade. Santo Inácio de Antioquia, discípulo de São João, na sua primeira apologia, no ano 155 d.C., São Justino descreve a celebração eucarística, explicando que o pão e vinho se tornam o corpo e o sangue de Jesus. Ele escreve: este alimento é chamado entre nós Eucaristia, no qual ninguém pode participar senão aquele que crê nas coisas que ensinamos, são verdadeiras, que foi lavado com o batismo, para a remissão dos pecados, para a regeneração que vive assim como Cristo ordenou. Santo Ambrósio, no ano 390, o grande mentor de Santo Agostinho. Ambrósio explica a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo, como mistério da fé, realizado pelo poder do Espírito Santo. Ele diz: este pão é pão antes das palavras sacramentais, mas quando a consagração ocorre do pão, se torna a carne de Cristo. Isso no ano 390, meus irmãos. E não poderia deixar de colocar aqui Higuelho, o grande Santo Agostinho, nas suas cartas e sermões, no ano 391. Ele via a Eucaristia como sacramento da unidade, onde os fiéis se tornam o corpo de Cristo. Ao receber o corpo de Cristo, olha a dimensão. Ele diz que ao nos alimentarmos da Eucaristia, nos unimos ao corpo de Cristo. Em um de seus sermões ele afirma: se vós sois o corpo de Cristo e seus membros, é o vosso próprio mistério que se encontra na mesa do Senhor. É o vosso próprio mistério que recebeis. A isto que sois, respondeis: amém. E ao responder, vós o subscreveis, pois houve o corpo de Cristo. Ele responde amém. Fazemos isso até hoje. Isso já lá no ano 391. Se pois um membro do corpo de Cristo, para que teu amém seja verdadeiro. Os padres da igreja frequentemente enfatizavam a necessidade de reverência e preparação interior para receber dignamente a Eucaristia, lembrando que ela não era algo trivial, mas o encontro real com o próprio Cristo. A Eucaristia, como centro e cume da nossa fé católica. Botando aqui para mim antes de falar isso aqui. E aqui eu faço um alerta para nós católicos. Quantas pessoas comungam de qualquer jeito? Quantas pessoas eu chamo de mão de pinça? Só falta tomar a Eucaristia na mão do padre ou do ministro extraordinário da comunhão. Quantas pessoas não têm zelo pelo corpo de sangue de Cristo? É lamentável isso.
Já vi padres que não têm zelo pela Eucaristia fazendo self-service, eu chamo de self-service da Eucaristia, onde todos que estão ali servindo, seja coroinha, ministros ou os leitores, ele deixa lá a pessoa pegar a hóstia e molhar no vinho como se fosse apenas um biscoitinho. É lamentável a falta de zelo que alguns padres, alguns ministros e principalmente leigos têm pelo corpo e sangue de Cristo. É difícil, irmãos, é muito difícil. Espero que este vídeo chegue às pessoas e que você possa compartilhar este vídeo para que essas pessoas possam ter um zelo maior. A Eucaristia é o sacramento central da fé, sendo ao mesmo tempo o ponto culminante da vida cristã, o cume e a fonte de onde flui centro. Isso decorre do fato de que a Eucaristia é a continuação do sacrifício de Cristo na cruz e a sua presença viva na comunidade eclesial. Lá no parágrafo 1325, a Eucaristia é a expressão perfeita da comunhão de cada fiel com Cristo e com todo o membro do corpo místico de Cristo, a Igreja. Além disso, a participação regular na Eucaristia é vista como essencial para a santificação pessoal e para manter a unidade da Igreja. Como disse São João Crisóstomo, se quisermos crescer na vida espiritual, devemos estar continuamente alimentados pela Eucaristia. Agora, vou entrar num tema que as pessoas muitas vezes não se preparam, às vezes não sabem nem estar recebendo direito, né? Talvez falta catequese. Mas será que eu posso comungar estando em pecado mortal ou grave? O que vocês acham? Respondem aí nos comentários antes de eu colocar esse slide. Claro que não. O que diz lá? Não eu dizendo, é o catecismo da igreja. Não estou falando do meu achismo, não estou falando do meu pensamento, minha teologia, e sim que fala a igreja, a Bíblia e os padres da igreja, que é a nossa tradição. No parágrafo 1457. Segundo o mandamento da igreja, todo fiel, depois de ter atingido a idade da discrição, é obrigado a confessar os seus pecados graves, ao menos uma vez por ano. Quem tem consciência de ter cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Eucaristia, mesmo se tiver uma grande contrição, sem ter antes recebido a absolvição sacramental, a não ser que tenha um motivo grave para comungar, e não seja possível encontrar confessor. As crianças devem aceder ao sacramento da penitência antes de receberem a primeira vez a Sagrada Eucaristia. Não podemos comungar em pecado grave. Devemos nos confessar antes. E aqui, no próximo slide, eu vou falar um pecado grave que hoje muita gente se relativiza. Muita gente relativiza esse pecado. E o que diz lá em Coríntios também? Além do catecismo, São Paulo, lá na primeira carta de Coríntios 11, 27 a 29, nos alerta do perigo que é comungar em pecado grave ou mortal. Ele diz lá, portanto, todo aquele que comer o pão, beber os cálices do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada dia a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe pela sua própria condenação. Olha, meus irmãos, que perigo comungar em pecado grave. Você está comungando, como diz lá no sacrilégio, sua própria condenação. Repensamos isso. Procuremos a confissão, sempre. Como disse agora, vou dar um exemplo de um pecado grave que hoje em dia muitas pessoas relativizam. Eu já vi padres relativizando isso. Eu já vi ministros da palavra relativizando isso. Não sei se é por falta de conhecimento, não sei. Mas infelizmente tem muitos aí relativizando o faltar à missa. Faltar à missa por preguiça é sim pecado grave. E você, antes na próxima missa que você for, você tem que se confessar para comungar. Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é o catecismo da igreja.
Lá no seu parágrafo 1281, 2181. A Eucaristia Dominical, aqui ele está falando da Santa Missa, fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, a não ser que esteja dispensado por um motivo grave, por exemplo, doença, cuidado de doentes pequenos, ou tenham sido dispensado pelo próprio pastor. O que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem um pecado grave. Então, meus irmãos, sim, você não pode comungar se você faltou à missa, seja por preguiça, fui numa festa, não acordei, não estou cansado, fui para a praia, não quero ir para a missa. Você tem que se confessar. Por mais que tenha muitos aí, inclusive padres, ministros da palavra, dizendo que não tem problema faltar à missa, tem sim. Como disse, está dizendo aqui no catecismo. Só se for por causa de doença grave, cuidar de doentes, aí sim. E também a missa, assistir a missa, assistir a missa se no fundo desses motivos aqui, por doenças, cuidar de doentes pequenos ou outras causas impeditivas, assistir a missa na televisão também não substitui a missa dominical, não substitui o preceito. Então, muito cuidado. Não devemos comungar se faltar a missa nesses motivos. Temos que nos confessar antes de comungar. Agora uma tabela, resumindo o que foi falado aqui, os mais importantes. Catecismo da Igreja. Ensinamento principal. A Eucaristia é a fonte e cume da vida cristã, completando a iniciação e unindo os fiéis. Exemplos ou detalhes. Está lá no parágrafo 1324. Sagrada Escritura. Jesus instituiu a Eucaristia como essencial para a vida eterna, com ênfase em João 6. Outras passagens, João 6,54, Mateus 26 a 28, Coríntios, primeira carta a Coríntios, de 11, 23 a 26. Os pais da Igreja afirmavam que a presença real é a centralidade essencial para a unidade e identidade cristã. Como lá em Santo Inácio de Antioquia, a Eucaristia como a carne de Cristo, e São Justino Mártir, central das reuniões. Continuando. Isso aqui. Nos Estados Unidos, 31% dos católicos não acreditam que Jesus está presente na Eucaristia. Meu irmão ou minha irmã, se tem alguém aqui que está assistindo e não acredita que Jesus está presente na Eucaristia, como esses lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu acredito também que tem muita gente. Então, entre em oração, peça a Jesus discernimento, se confesse, ore mais, busque mais, pedindo para que Ele, claro, isso é pela fé, o convencimento veio pela fé, e você também tem que abrir o coração para que tenha esse entendimento. Como está lá o catecismo falando que é o cume da nossa igreja, você não pode ficar sem acreditar que Jesus, sendo católico, que Jesus está na Eucaristia, que ali é o corpo e o sangue verdadeiro. Então peça a Deus, peça para que Ele converta seu coração, peça discernimento, para que você, eu tenho certeza que com esse entendimento, com a oração, você buscando na palavra, buscando os escritos dos padres da igreja, seu entendimento aumentará, sua fé aumentará e você vai acreditar que Jesus Cristo está na Eucaristia. Eu tenho certeza que com esses pensamentos, com esse zelo pela Eucaristia, a sua próxima comunhão será diferente. Você vai sentir verdadeiramente Cristo transformando a sua vida, pois Ele se faz ali pequeno e está conosco. Como disse lá Santo Agostinho, somos um, Cristo está dentro de nós. Assim fazendo, nós somos parte do corpo dele. Então, faça isso. Eu tenho certeza que sua vida, sua caminhada na igreja, a sua fé irá se fortalecer
muito mais. Lá nos Estados Unidos, então, 31% dos católicos não acreditam que Jesus está presente na Eucaristia. Um estudo revelou que 69% dos católicos dos Estados Unidos que vão à missa acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia. Pesquisa em 2022. É lamentável. 31% dos católicos não acreditam. Há algo errado. Não sei se falta catequese, mais estudos, mais homilias de padres falando sobre esse tema, que às vezes cai muito pouco no esquecimento, ou é tão automático que não sabem, muitas pessoas às vezes não sabem nem o que estão recebendo, com a preparação mais adequada. Agora eu vou falar de testemunhos incríveis de pessoas que por muitos anos viveram só com a Eucaristia, se abstendo de todos os alimentos. Isso é um milagre. Se não é a presença do corpo de sangue de Cristo, isso aqui não mostrar isso, eu não sei mais o que pode mostrar. Vamos lá. Pessoas que viveram somente se alimentando da Eucaristia. Floripe Tornelas de Jesus. Essa é brasileira, tá? Nasceu em Mercedes, Minas Gerais, 9 de junho de 1913. Morreu em Rio Pomba, Minas Gerais, em 99. Foi leiga católica e viveu cerca de 60 anos se alimentando apenas da Eucaristia. É considerada serva de Deus pela Igreja Católica. 60 anos, meu irmão. 60 anos. Tem noção de que é viver 60 anos só através da Eucaristia? Tem que ser mesmo Cristo. Senão, não tem como. Vai você comer um pedacinho de pão para ver se você vai viver 60 anos. Alexandrina Maria de Costa foi beatificada pelo Papa João Paulo II em abril de 2004. Alimentou-se unicamente de Eucaristia por mais de 13 anos. Foi conhecido como a Santinha Balazar. Beata Alexandrina Maria. Essa aqui que parece que é a, segundo meus estudos aqui, é a que viveu mais tempo só se alimentando da Eucaristia. Luísa Picarreta, que viveu até 1947 na Itália, tá a fotinha dela ali. Ela permaneceu nada menos que 64 anos só se alimentando de Eucaristia. Há depoimentos que presenciaram esta pequena filha da vontade divina. Além de não se alimentar, quando tentaram alimentá-la por outros alimentos que não fosse Eucaristia, né, verificaram que ela devolveu toda a comida servida intacta e cheirosa, como se tivesse acabado de ser servida naquele instante. Embora não tivesse educação formal, deixou-nos de escritos espirituais profundos, onde é narrada toda a sua experiência de convívio diário com Jesus. História linda, né? História linda. Essas histórias só nos faz crer e acreditar que cada vez mais que Jesus está presente na Eucaristia. Não tem como não acreditar. Agora, já encerrando o vídeo, irei falar de alguns milagres eucarísticos, os mais conhecidos, que são mais de 100 milagres eucarísticos e acontecem até hoje. Inclusive tem um milagre eucarístico que aconteceu, que na época era cardeal, e hoje Papa Francisco, na Argentina, em Buenos Aires. Depois vocês podem pesquisar aí. E todos esses milagres eucarísticos aconteceram como? Quando o padre duvidou que Jesus estava na Eucaristia. Ou, de alguma forma, não teve o zelo pela Eucaristia. Esse aqui é o primeiro milagre de Lanciano, na Itália, ano 700, é o mais conhecido, mais divulgado. Ocorreu no século VIII. Um monge da Ordem de São Basílio estava celebrando na igreja dos santos Degoncianos e Domiciano. Terminada a consagração que ele realizara, a hóstia transformou-se em uma carne e o vinho de sangue depositado dentro do cálice. O exame das relíquias, segundo critérios científicos, foi efetuado em 1970 e 71, e outra vez em 1981 pelo professor Odoardo Linoli, catedrático da anatomia, histologia patológica, química e microscópica clínica, coadjuvado pelo professor Ruggero Bertelli, da Universidade de Siena. Agora, o que é o mais extraordinário é o que vai acontecer agora, o resultado deste exame. Segundo o resultado do exame, a hóstia
aquele milagre, aquela carne, foi constituída por fibras musculares estriadas pertencentes ao micocárdio, músculo do coração. Quanto ao sangue, trata-se de genuíno sangue humano, mas o grupo sanguíneo A, que pertence aos vestígios de sangue, o sangue contido na carne, o sangue da cálice revela se tratar-se de um mesmo sangue do grupo AB, sangue comum a judeus. Este também é um grupo que o professor Perlug, da Universidade de Turim, também identificou no Santo Sudário. Apesar da sua antiguidade, a carne e o sangue se apresentam como uma estrutura de base intacta e sem sinais de alterações substanciais. Este fenômeno se dá bem que tenha sido utilizado substâncias e outros fatores aptos a conservar a matéria humana, mas ao contrário, apesar da ação dos mais variados agentes físicos, atmosféricos, ambientes ecológicos. E tem mais. Nos exames falou que era uma pessoa, carne de um miocárdio de uma pessoa que sofreu muito. Não pode ser Cristo. Aqui está o pedaço do carne da hóstia que virou carne, que está lá exposta lá ensinando até hoje. Outro, milagre de Oviedo, Bolzano, Itália. Aqui que originou a festa de Corpus Christi. Aconteceu que quando o padre Pedro de Praga, da Boêmia, celebrou uma missa na cripta de Santa Cristina, em Bolzano, Itália, ocorreu um milagre eucarístico. A hóstia consagrada começou a cair gotas de sangue sobre o corporal. Corporal, o sangue que o padre, o ministro, coloca o cálice e a patena ali no altar. O nome daquele pano é corporal. Dizem que isto ocorreu porque o padre teria duvidado da presença real de Cristo na Eucaristia, mais uma vez. O Papa Urbano IV, que residia em Oviedo, cidade próxima a Bolsena, onde vivia São Tomás de Aquino, ordenou o bispo Giacomo que levasse as relíquias de Bolsena a Oviedo. Isso foi feito. Em procissão, quando o Papa encontrou a procissão de entrada de Oviedo, que cada um saiu de um lugar e se encontraram. Pronunciou diante da relíquia eucarística as palavras Corpus Christi. Daí vem o dia de Corpus Christi. Em 11 de agosto de 64, o Papa aprovou a bula Transituris do Mundo, onde prescreveu que na quinta-feira, após a oitava de Pentecostes, fosse oficialmente celebrada a festa em honra ao corpo do Senhor. São Tomás de Aquino foi encarregado pelo Papa para compor o ofício da celebração. O Papa era um Diago de Lege, e havia conhecido a Beata Carnilon, e havia percebido a luz natural que ilumina a sinceridade de seus apelos. É que essa Beata Carnilon, esse Papa na época era padre, não bispo, dizia para ela que Cristo apareceu para ela, e falava que que devia ser feita uma festa pelo seu corpo. Aí depois desse milagre, ele reconheceu o que ela tinha falado era verdadeiro. Muito lindo isso. A história da nossa igreja é muito rica. Aqui está lá o sangue lá em Oviedo, lá onde se transformou em sangue a hóstia. E o último que eu separei aqui, Serna, Itália, 1330. Este é um milagre em Cássia, terra de Santa Rita de Cássia. Em 1330, um sacerdote foi levar o leviático ao enfermo e colocou, como disse, não teve o devido cuidado, indevidamente de maneira apressada e reverente, uma hóstia dentro do seu breviário para levá-la doente grave. O breviário é o livro de orações. No momento da comunhão, abriu o livro e viu que a hóstia se liquefez, e quase reduzida a sangue, molhou as páginas do livro. Então o sacerdote negligente apressou-se a entregar o livro e a hóstia a um frade, Agostino de Sena, o qual o levou para Perúgia. A página manchada de sangue para Cresta e outra página onde a história ficou presa. A primeira página perdeu-se em 1866, mas a relíquia chamada de Corpus Domini é atualmente venerada na Basílica de Santa Rita. Ao pedaço do papel com sangue. Quem tiver chance de ir na Itália vai ver todos esses milagres eucarísticos lá. E terminando, deixo esta mensagem de Santo Agostinho. A Eucaristia é o sacramento do amor, um símbolo do sacrifício de Cristo e uma fonte de vida eterna. Aqui está essa quadra aqui lindíssima, onde Cristo, Ele mesmo, está distribuindo a hóstia. É isso que acontece nas nossas missas. Obrigado por assistir o vídeo. Deixe no comentário o que você achou do vídeo. Se inscreva no canal, curte e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso. E deixa no comentário o que achou do vídeo. E
E se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe, para que sim me incentive mais a fazer este vídeo. Muito obrigado a todos que viram esse vídeo. Deus abençoe e viva Cristo Rei!